Bom dia, galera do café, tudo bem com vocês? Eu dei uma paradinha aqui, gravando bem cedo, tá bem tranquilo. E eu tava pensando, eu tava lendo um texto ali no carro, e eu tava pensando uma coisa, o que define o nosso parentesco com alguém? É o nosso sobrenome. Quando não, o exame de DNA vai definir nosso parentesco. Então eu faço um exame de DNA, eu vou saber se eu sou parente ou não seu, pelo sobrenome, pelos documentos, etc. Então uma série de coisas que pode me definir como seu parente ou não. E falando dessa questão de parentesco, eu tava lendo um texto em Mateus capítulo 12, versículo 46, quando Jesus está num local, né, ministrando ali, falando, e um pessoal chega, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Jesus aproveita esse momento e responde assim, com uma pergunta, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E ninguém respondeu, é claro. Ele estende a mão dele sobre os seus discípulos, quer dizer, os discípulos estão aqui, ele estende a mão sobre os seus discípulos e diz aqui, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E eu estava pensando, cara, e eu sei que existe um monte de linhas de pensamento dizendo que uns dizem que José já era viúvo e tinha filhos, então ali fora estava Maria e os irmãos de Jesus por parte de pai. Outros dizem que eram familiares dele, e que naquela época falava que todo mundo era irmão. Tá, isso é o que menos importa agora, porque eu me atentei a um detalhe, ele estende a sua mão sobre os seus discípulos e diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, para me ingressar na família de Jesus, consequentemente eu tenho que me tornar um discípulo de Jesus, obedecendo ao Pai. Porque caso contrário, eu não vou ser da família de Jesus. E nós temos essa coisa, claro, é muito natural nossa, dessa coisa do sangue, é meu irmão de sangue, minha mãe, meu pai, mas com relação a Deus, com relação a Jesus, ele fala assim, em outra passagem, aquele que não deixa pai, mãe, filho, por amor a mim, não é digno de mim. Então, o nível de relacionamento, o laço que une a gente a Cristo, o laço que nos coloca dentro da família de Cristo, não é laço sanguíneo aqui, não é grau de parentesco, é ser discípulo dele, é obedecer ao Pai. Isso é o que nos coloca dentro da família de Cristo. Agora, você consegue perceber uma coisa? Tem como eu não pertencer à família de Cristo e estar salvo com Cristo? É uma coisa estranha. Você não faz parte da família, como é que você vai entrar no reino? No reino ao qual ele é rei. Não tem como. Então, a grande sacada aqui é, aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Ou seja, o laço maior que sangue, maior que a mãe que dá à luz a um filho, maior que ser irmão, mais do que ser pai, é ser discípulo de Jesus, para nos tornarmos filho dele. Irmãos, nos tornarmos da família de Jesus, obedecer ao Pai. Então, minha família são todos aqueles, estendem a mão sobre os discípulos, que obedecem ao meu Pai que está no céu. Esse sim, é minha mãe e meu irmão, faz parte da minha família. Aí a pergunta que fica é a seguinte, eu me enquadro hoje como discípulo de Jesus? Eu tenho obedecido a Deus? Eu me encaixo nessa engrenagem aí? Se você fizer essa pergunta para você, eu fizer para mim, e se eu tiver dúvidas, é hora de eu rever minha fé, é hora de eu rever meus conceitos, é hora de eu rever meu relacionamento com Deus. Se eu não tenho dúvida, tá de boa, toca a vida que segue. Se eu tenho dúvidas, é hora de eu rever isso. Então faça esse exercício hoje, você aí também, que eu vou fazer aqui, tá? Sentado aqui nessa praça.